Deixa eu recapitular aquilo que falamos em nosso último encontro. Vocês se lembram que ficamos com questionamento no ar, algo que vinha até de semanas anteriores. Esse questionamento é uma palavra do Francis Chan. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em nós e que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então não deveria haver uma diferença enorme entre a pessoa na qual o Espírito Santo de Deus habita e aquela que não tem o Espírito Santo em seu interior? No caso, nessa última oportunidade, na última vez que estivemos juntos, abordamos a questão de como é que o Espírito Santo atua, como atua e para que exista arrependimento, novo nascimento e a transformação. Nós falamos um pouquinho, como introdução, sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Logo depois começamos a falar sobre a interação do Espírito de Deus e do Espírito humano na caminhada, e vimos que, em primeiro lugar, o Espírito nos fala, nos instrui, nos conduz através da palavra, através da Bíblia. Vimos que, em linhas gerais, a orientação, comunicação, os conselhos gerais vindo de Deus, vindo de Jesus, do Espírito ao homem, com o objetivo para que possamos alcançar a transformação de glória em glória na imagem de Cristo Jesus, está na palavra, pelo que ignorá-la é ignorar a Deus e ignorar o seu Santo Espírito. Mas vimos também que não é somente assim, pois existe condução, digamos assim, personalizada, particular, aquela que fala particularmente ao homem. O Espírito te reconhece como uma pessoa, e ele se manifesta não só no atacado, ele se manifesta também diretamente a você. No caso, abordamos de forma simples, mais exemplificada, o relacionamento do espírito do homem como se equipara a um jogo de damas. Vocês lembram que eu falei sobre isso? O primeiro movimento é sempre de Deus. Foi Ele que lá na eternidade resolveu nos perdoar. E antes que dissesse, haja luz, disse, haja cruz. Foi Ele que veio ao nosso encontro. É através dEle que é possível o arrependimento, o novo nascimento e a transformação. Mas o segundo movimento é sempre do homem. Ou seja, é como se Deus, eis que estou à porta e bato. Mesmo que você ouça a batida da porta, se você não levantar, se você não abrir a porta, não há a continuidade em relação a isso. Não que ele não queira, mas porque você não quer. E ele é um cavaleiro, ele respeita, ele não é um invasor. Agora hoje, nós vamos dar continuidade abordando a ação do Espírito Santo e do homem nessa caminhada, que nada mais é do que um processo de santificação. É aquilo que está em 1 Pedro 1,16, sede santos porque eu sou santo, tá? Aqui eu não estou falando para os santistas, tá? Aqui eu estou falando para os cristãos. Sede santos porque eu sou santo. Veremos como andar no Espírito e como e por que o Espírito Santo muitas vezes é resistido. Você que está na sua casa, você que trouxe a tua Bíblia, abra em Gálatas capítulo 5, nós leremos versos 16, 17 e depois nós pularemos alguns versos. Diz assim a palavra do Senhor: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A partir do verso 18 até o 23, o autor aponta a respeito às obras da carne e os frutos do Espírito. Verso 24 está assim, ó: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos repetir esse último verso.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar? Senhor, que a Tua palavra que é viva e eficaz venha, Senhor, meu Pai, fale conosco nessa noite. Que não saiam dos meus lábios palavras que sejam de persuasão humana, mas palavras de poder, que nos transforme, Senhor, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos, entendam. Toda a vida cristã é marcada por aquilo que entendemos como sendo sobrenatural, por aquilo que não é natural. Pelo que nós devemos entender que arrependimento não é algo natural, é sobrenatural. Quando nós falamos que o Espírito nos convence do pecado, que está lá em João 16:8, isso não é algo natural. É algo que só é possível porque veio de Deus de forma sobrenatural. Assim como o novo nascimento também não é algo natural, é sobrenatural, pois recebemos uma nova natureza, não adâmica. Temos a regeneração, é aquilo que nós vemos em Tito 3:5. Isto é obra do Espírito Santo, pelo que do mesmo modo transformação do homem na imagem e semelhança de Cristo também não é um processo natural, não é algo que acontece naturalmente, tem ação de responsabilidade humana sim, mas tem também e principalmente ação sobrenatural de Deus nisso. Por quê? Porque nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir transformação nenhuma. Nós precisamos dessa ação sobrenatural. O texto que nós acabamos de ler nos fala claramente que devemos não só viver pelo Espírito, como andar pelo Espírito. Ora, o sentido de andar aqui é justamente caminhar, do caminhar nesse processo de santificação, do caminhar de glória em glória para sermos transformados à imagem de Cristo. O sentido nos dá a ideia de haver um progresso nessa caminhada. Existe algo que precisa acontecer. Veja, isso nos dá a ideia de como devemos nos comportar. Essa é a ideia de comportamento nessa caminhada para que haja efetivamente essa transformação, esse processo de transformação pretendida por Deus, que é o grande plano escrito lá na eternidade. Agora, observem que o que temos aqui, além de uma ordem da parte de Deus, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, temos também implícito os recursos necessários para isso, posto que deixa claro que se vivermos no Espírito, de modo nenhum satisfaremos o desejo da carne. É isso que nós tiramos do texto, de uma forma bem clara. Entendam, o nosso relacionamento com Deus é sobrenatural, e é justamente esse sobrenatural de Deus, que não tem nada a ver com a força humana, é que nos dá condição de enfrentarmos aquele e aquilo que se levanta contra o propósito de transformação, de regeneração completa. A regeneração será completa o dia que nós obtivermos essa total transformação. Agora, qual a diferença entre se vivermos no Espírito e andemos no Espírito? O viver no Espírito tem a ver com um novo nascimento. Já o andemos no Espírito tem a ver justamente com a caminhada, com esse processo de transformação, esse processo de santificação, sede santos porque eu sou santo. É aquilo que apontei, que não podemos esperar que com o novo nascimento, o Espírito Santo simplesmente te transporte por uma escada rolante, por uma esteira rolante, e ali vai acontecer a transformação de uma forma natural. Sabe? Ou seja, para que alcancemos essa transformação, de modo que andar no Espírito tem relação direta com o relacionamento do agir conjunto entre o Espírito Santo de Deus e o agir do homem, comandado sempre pelo Espírito. Aqui Deus está falando de comportamento cristão, é isso. É aquilo que está em Efésios 4:17.
Efésios 4,17 está escrito assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, andar no Espírito é não andar de forma errada. Pelo que tenho que entender que há um jeito errado de andar, um jeito contrário ao Espírito, porque senão não haveria um comando: olha, andem no Espírito. Se é um comando, é porque existe alguém que pratica de forma contrária, não anda no Espírito. Agora, é fato, e é isso que eu queria tratar com vocês, que vivemos numa guerra, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, nós vivemos ano após ano numa guerra. Mas por que eu estou falando isso? Nós já abordamos aqui. No Evangelho de João, capítulo 3, existe relatado um encontro entre Jesus e Nicodemos. Eu estou aqui recapitulando, tá? Nesse encontro, Jesus faz uma afirmação clara no verso 3. Em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lá no verso 5, logo depois, ele complementa: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E deixando ainda claro, no verso 6 ao verso 8, ele diz de uma forma bem clara que o que é nascido da carne é carne, e aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. E isso se dá como um vento, não é quem controla a regeneração, é Deus, é aquilo que nós vemos em Tito 3,5, nos aponta que Deus nos salvou pelo lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Isso não vem de homem. Queridos, no Novo Testamento, encontramos os ensinos mais claros a respeito dessa regeneração nos textos de João, sabe? Nenhum outro autor trata tão frequentemente do tema novo nascimento do que João. Veja, por exemplo, o que é dito em João, capítulo 1, verso 12 e 13. Olha só: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Repare que ser filho de Deus não é algo que se consegue pela descendência. Não nasceram do sangue, nem pela decisão autônoma do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas exclusivamente pela ação de Deus. Então nós estamos falando que o homem regenerado tem dois nascimentos. Ele tem um nascimento natural, onde somos descendentes de Adão, e todos aqui o somos, e o segundo nascimento, que importa-vos nascer de novo, que é o nascimento através do Espírito Santo de Deus, é um nascimento espiritual. E existe um fato que muitos simplesmente ignoram, e é de suma importância que nós possamos entender esse agir do Espírito Santo. Quando o Senhor criou o homem, a sua imagem e semelhança o fez. É aquilo que nós vemos em Gênesis 1, 26, 28. Acontece que o pecado entrou no mundo e fez separação entre Deus e homem, de modo que, se formos criados à imagem de Deus, o normal seria que nós reproduzíssemos essa imagem. Mas por causa do pecado nós não temos mais essa imagem, então nós não conseguimos reproduzir por nós mesmos a imagem. O boi, a vaca reproduz a sua espécie, o leão a sua espécie, os peixes a sua espécie. Agora o homem, que deveria ser imagem de Deus, por causa da corrupção humana, já não tem condição. Por quê? Porque a condição de Deus é ser santo. E o pecado retirou de nós essa condição. Agora vejam, o pecado entrou, a morte entrou no mundo, mas pela morte e ressurreição de Cristo, veio a ressurreição dos mortos. É aquilo que está em 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, queridos, nós temos
mesmo aqueles que se arrependeram, aqueles que nasceram de novo, a presença daquilo que é apontado nas Escrituras muitas vezes como a figura do velho homem. Na realidade, nós temos dentro de nós duas naturezas presentes. A velha natureza do homem velho que herdou o pecado de Adão e a nova natureza do novo homem que foi regenerado pelo Espírito, nasceu de novo, mas que está numa caminhada, num processo de transformação de glória em glória para se tornar a semelhança de Cristo Jesus. Essa caminhada, esse processo de transformação que implica num novo modo de viver, estamos falando aqui de comportamento, ele não é tranquilo. Ou seja, no dizer bem vulgar, não é mamão com açúcar, não é fácil. Ele é resistido não só pelos inimigos da nossa alma, mas claramente pela nossa velha natureza, pelo velho homem, por nossa condição. Vejam aquilo que resta apontado em Efésios capítulo 4, verso 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Queridos, vejam, trata-se de uma batalha ininterrupta, não só contra demônios que nós temos no dia a dia, mas contra a nossa própria carne. É todo dia. O apóstolo Paulo declarou que via em seu corpo uma guerra interna, e ele falou isso de uma forma bem clara, magistral. Seu homem interior, que tinha o prazer na lei de Deus, e a sua carne, que se via dominada pela lei do pecado. Olha o que Paulo escreve lá em Romanos 7, versos 15 a 19. Acompanhem comigo. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Gente, quem está falando aqui é Paulo. Se isso acontece com Paulo, acontece comigo, acontece com você, acontece com nós, porque nós temos essas duas naturezas em constante briga todos os dias, a todo instante. Essa natureza adâmica pecadora e essa natureza divina que veio pelo Espírito Santo. Depois Paulo pergunta lá no verso 24: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Externando assim a sua incapacidade de vencer a carne por si só. Ele precisa de alguém para libertá-lo. Ele não consegue libertação sozinho. Enquanto a lei do Espírito vivifica, a lei do pecado mata. Lá em Romanos 8,6 lemos: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Notem, nós temos aqui muito mais do que um mero contraste entre duas leis atuando. A lei divina, a lei do Espírito e a lei da morte, a lei do pecado. As Escrituras estão nos dizendo que uma lei é maior e sobrepõe a outra. Aleluia por isso. É isso que o Senhor nos oferece. A lei do Espírito, da vida, nos livra da lei do pecado e na morte. Graças a Deus por isso. Embora a lei operante na maioria dos homens, na maioria de nós, é o pecado, nós temos o quê? A palavra está nos falando assim: eu dou para vocês o antídoto.
Eu dou para vocês o escape. Eu dou para vocês a saída, a lei do Espírito da vida. Quando a segunda entra em operação, a primeira automaticamente é anulada. Por isso que a palavra que nós lemos, vivam em espírito, andem em espírito, isso anula a tua velha natureza. É isso que cancela a tua velha natureza. Basta andar no Espírito, caso contrário, jamais nós poderemos agradar a Deus. E isso não é o Dionísio que está falando, é o próprio Deus que anunciou de uma forma bem clara. Romanos 8, 7 e 8 diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A palavra é absolutamente clara. Queridos, entendam uma coisa, presta atenção. O homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. É da natureza. É diferente, é uma questão de natureza, pelo que o andar no Espírito deve ser entendido não só como uma direção a ser seguida, um caminho correto a ser determinado, mas também é uma provisão de Deus para que nós consigamos fazer isso, nos dá condições de vencermos a natureza do velho homem, escravo do pecado. Então, o andar no Espírito não é só uma direção. Ao mesmo tempo, nós estamos falando aqui de uma forma bem clara que existe uma provisão de Deus. Ele não mandaria, deixaria, ordenaria nós que andássemos no Espírito se Ele não desse para nós capacidade para isso. Vocês lembram que a palavra é clara, não sobrevém sobre nós tentação que não seja humana e que o homem não seja capaz de resistir. Quando você fala assim, olha, veio muito forte, eu não pude resistir, mentira sua, você tinha condição de resistir, porque senão eu estarei falando que Deus é mentiroso. Então a gente tem que entender de uma forma bem clara. O que é estar na carne? É viver a vida sem Cristo, desprovida por completo da lei do Espírito. Esse não é o caso dos cristãos verdadeiros, pois a Bíblia diz... Olha, isso é para dar paz ao nosso coração, né? Tranquilidade aqui. Se você está aqui hoje, você sabe assim, olha, se eu morrer hoje, eu sei onde eu estou. Eu sei que eu nasci de novo, eu sei que eu sou regenerado, eu sei quem habita em mim, eu sei para onde eu vou. Você pode ler esse texto e falar assim, olha, eu estou tranquilo, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o que eu estou falando aqui? Você se arrependeu, nasceu de novo, o Espírito Santo está aí. Ele está disponível. Ele está atuando, falando ao teu espírito. Essa nova natureza está disponível para nós. Então nós temos duas naturezas andando em conjunto. Daí você podia perguntar assim, tá, mas quem vence? Depende de quem se alimenta. Se você alimentar o espírito vence. Se você alimentar a carne vence. É isso que nós temos que entender. Resumindo, só vencemos a carne pelo operar do Espírito em nós. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Não há outro meio de vencer a carne, a não ser anulando esta lei mortal do pecado, mediante o poder da ação do Espírito de vida, do Espírito Santo em sua vida. Ou seja, o jeito é andar no Espírito. Por isso que Paulo é absolutamente claro no texto que lemos, que nós devemos viver em Espírito e andar em Espírito, e isso não é só uma direção, mas existe uma provisão de Deus. E quais são essas provisões? Já falei aqui, a primeira provisão é a própria palavra. O Espírito Santo já nos se manifestou, Ele já fez um movimento na eternidade em nosso favor, e está disponível para nós. A pergunta é, como eu ando no Espírito? Como eu aprendo a andar no Espírito?
É isso que eu queria caminhar um pouquinho com vocês. Hoje eu vou falar de algumas coisas bem práticas. Como você aprende a andar? Como uma criança aprende a andar? Andando. Como você aprende a correr? Correndo. Significa que pode ser que você caia, exista. A criança não dá os primeiros passos de forma firme, ele vai tateando, ele vai, aos poucos, ele começa a engatinhar. É a mesma coisa que as pessoas têm que entender a respeito do andar no Espírito. Como aprendemos a orientação geral na Bíblia? É que muitas vezes, eu lembro de que uma vez uma pessoa, é muito comum isso, tá? A gente trabalha com alguns aconselhamentos de casais, e quando as coisas estão ficando muito feias, algum deles está pensando já em divórcio, vega na nossa casa e fala assim, eu preciso conversar com você. E ele, quando vai chegando, a gente percebe claramente pelo andar do palavreado, da conversa, que ele está no dizer vulgar assim, rodeando o toco. Rodeando o toco é o seguinte, ele não quer entrar no assunto, mas você já sabe qual que é o assunto, sabe? E muitas vezes eu atendendo esse tipo de pessoa, o Espírito fala ao meu espírito de uma forma bem clara. Olha só, fala e aponta. Aponta para ele aquilo que está em Malaquias 2,16. Daí você abre a Bíblia, em Malaquias 2,16, e lá vê o texto bem claro. O que eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Daí em seguida eu pergunto para a pessoa, o que você quer que eu fale? Qual que é o assunto que você veio aqui esperando ouvir? Entenda, o assunto pode não acabar ali, mas existe de uma forma bem clara uma delimitação do rumo, ou seja, a delimitação da estrada. O rumo vai estar sempre na palavra de Deus, de modo que eu não posso ter rumo que seja contrário à palavra de Deus. Não tem jeito. Entenda uma coisa, quando a orientação, digamos, personalizada do Espírito, a primeira coisa a fazer, em primeiro lugar, você é checar se aquilo é coerente com a Bíblia. Primeira coisa, veio em você um sentimento íntimo, algo que você sente, ou o Espírito está falando comigo, está falando no meu espírito, a primeira coisa que você tem que checar, fala assim, espera um pouquinho, isso que ele está falando afronta a Bíblia. Por que eu estou falando isso? João 4,1 diz assim, amados, não creiais em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Queridos, a base nossa de fé é a Bíblia Sagrada. Esse é o manual de orientação do cristão. Se vem alguém e fala assim, porque o Espírito me falou, e aquilo está absolutamente contrário que aquilo que está a palavra de Deus, entenda, aquilo pode ter vindo de qualquer outro lugar, menos do Espírito Santo de Deus. Amados, entenda, existe uma linha muito tênue entre aquilo que o Espírito fala ao meu espírito, aquilo que vem do meu próprio coração, que ele é enganoso. Isso não é eu que estou falando, Jeremias 17, 9 e 10 diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu aprovo os pensamentos, isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Aprenda uma coisa, querido, não são os sentimentos que devem nos governar, nós é que devemos governar os nossos sentimentos. É isso que está na palavra, de uma forma bem clara. Ou seja, queridos, vocês acham que naturalmente eu acordo todo dia com vontade de ler a Bíblia? Claro que não. Todo dia eu acordo e falo assim, olha, eu estou com uma vontade de orar. Claro que não. Tem dias que eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, eu estou muito distante. Daí entra o quê? Uma disciplina. Aquilo que é movido e entender que, espera um pouquinho, o Espírito está me chamando a algo. Eu lembro que, logo no início da minha conversão,
Eu estava caminhando, depois eu falei aqui a respeito de todo um processo de leitura da palavra de Deus muitas e muitas vezes, tá? Não só ler 3 vezes, eu li muitas vezes, eu tenho o hábito de ler a Bíblia todo ano, tá? E eu lembro que eu ia na noite da bênção e o Espírito Santo chegava e me mostrava uma pessoa e falava para ele, chega perto daquela pessoa e diga para ele que o documento do carro dele, o carro dele é um documento, um carro branco, aquilo está pronto, vai sair, está pronto para ser assinado. Eu, lógico, falei assim, vou nada, nem conheço o camarada, como é que eu vou? Daí o Espírito Santo começa a borbulhar e falar com você, vai lá. E daí como é que você faz? Criança gatinhando. Você chega perto da pessoa, eu lembro como se fosse hoje. Boa noite, boa noite. O senhor veio aqui por causa de um documento? Vim. Opa. O documento é de um carro? É. Opa. O carro é branco? É. Daí você vai pegando coragem, né? O Senhor manda dizer para você que esse documento está sendo assinado e em 10 dias estará pronto nas tuas mãos. Aquela pessoa se enche de fé, toma posse daquela palavra naquele momento. E gente, aquilo é maravilhoso. No final do culto, tá? Depois de 10 dias, que foi o prazo que Deus deu, tem lá uma cartinha de testemunho daquela pessoa. Quando nós lemos o testemunho, a gente lia na noite da bênção, logo ao final a irmã Chiguinha fazia de forma bem clara, dizendo assim, e a honra, e a glória, e o louvor é para quem, a igreja? E a igreja falava, Jesus, e o que ele merece? E uma grande salva de palmas cobria o nome do Senhor Jesus. Mas por que acontecia isso? Entenda, porque uma das funções básicas é porque o Espírito Santo tem como uma das suas funções glorificar Jesus. Então a primeira coisa eu checava, aquilo que eu vou falar é contrário à palavra de Deus? Não tem nada contra a palavra de Deus. Opa, passei o primeiro filtro. E daí eu vou falar assim, será que é coisa da minha emoção? Opa, como é que eu vou saber? Eu preciso ir checando, eu preciso ir tateando. Certa vez, eu fui orar por uma mulher que estava acompanhada do seu marido, sabe? E daí o Espírito me mostra de uma forma clara, como numa visão. O Senhor me mostra a figura de um menininho. Eu consigo ver todos os detalhes daquele garoto. Eu consigo ver a cor do cabelo, consigo ver a cor dos olhos, eu vejo o formato do nariz, o formato todinho e tal. E naquele momento eu tenho certeza e eu falo para o casal, olha, o Senhor me mostra uma criança. E é um menininho, assim, aquelas 2 eu não sabia, aqueles 2 estavam realmente em busca de que o Senhor concedesse um filhinho. E daí o seguinte, tempos depois, eles ficaram todo contentes, tomaram posse daquela bênção, foram embora. Tempos depois, eles vieram conversar comigo, falou assim, olha, está absolutamente correto aquilo que você falou, nós fomos fazer os exames, a minha mulher está grávida, já está de alguns meses, e olha só que eu vou dizer um negócio para você, não está totalmente certo porque fez ultrassom, não um, mas mais do que um, e não é um menino, é uma menina, é uma menininha. E daí se seguiu, naquele momento eu orei novamente ao Senhor, naquele momento, e a mesma imagem via, a imagem do menininho com detalhes. E daí eu fiquei e falei assim, amém. Ali todo o preparativo do pré-natal e tudo começou a ser construído em cor-de-rosa, sabe? Eles eram uma família, sabe, aquela família cristã, e não tinha um problema de dizer que menino usa azul e menina usa rosa, sabe? Hoje em dia está muito problema a gente falar isso. Eles não tinham esse tipo de problema. Daí vem o dia do nascimento. O que acontece? Um corre-corre danado, por quê? Porque tem que trocar todas as lembrancinhas e todas as roupinhas, porque vinha esperando uma menininha, e o que veio foi um menininho. E o médico? E o ultrassom? Gente, eu consegui acompanhar durante muitos anos aquele menino correndo na igreja igualzinho àquilo que eu tinha visto, igualzinho àquilo que foi dado como descrição para aquele casal. Agora, eu te digo, qual a chance disso ser natural?
Qual a chance disso ser algo pura e simplesmente da minha cabeça? Com tantos detalhes. Qual a chance? Queridos, eu estou citando esses exemplos para vocês entenderem. Certa vez, numa viagem para Curitiba, eu passei em frente a uma loja e vi uma bolsa muito bonita. E eu pensei, essa bolsa é do jeitinho que a Ana quer. E eu comprei aquela bolsa, cheguei em casa e dei de presente para a Ana. A Ana tomou posse daquela bolsa, ficou muito alegre, contente. Daí, a primeira vez que ela foi usar a bolsa foi para uma reunião de oração. Sabe? Ela vai para a reunião de oração com aquela bolsa novinha, uma bolsa grande. Na hora que ela está na reunião de oração, o Espírito Santo fala para ela: dê essa bolsa para aquela mulher. O Senhor, acabei de ganhar. Meu marido que me deu. E o Espírito Santo começa a incomodar. Dê essa bolsa para aquela mulher. A minha mulher sempre foi muito mais sensível e até obediente ao Espírito Santo. Pediu uma sacolinha, dessa sacolinha de supermercado, você entendeu? Tirou todas as suas bugigangas, não estou falando mal das coisas que você tem dela, né? Sabe? Coisas de mulher. Tirou aquelas preciosidades que tinha na bolsa, colocou na sacolinha, chegou naquela mulher com aquela bolsa novinha, entregou aquela bolsa, aquela mulher se emocionou e falou assim: eu estava orando por essa bolsa, porque eu tinha uma missão para fazer. E essa bolsa é do tamanho exato aquela que eu tinha pedido para Deus, porque cabe a Bíblia dentro, era uma Bíblia grande e tudo. Gente, qual a chance de isso ser coisa humana? Qual a chance disso pura e simplesmente brotar da nossa cabeça? Sabe? Eu poderia ficar aqui contando manifestações do Espírito Santo a noite toda, coisas maravilhosas que foram vividas por minha esposa. Uma vez nós estávamos preparando o aniversário da minha filha. E quando nós estávamos preparando o aniversário da minha filha, de manhã, a minha esposa estava arrumando o quarto, a cama, e estava orando a Deus, falando: Senhor, eu quero que essa festa, o teu nome seja glorificado. Que o principal objetivo é esse. Tem um momento em que o Senhor seja manifesto nessa festa. Naquele momento ela está abrindo a janela, uma mulher passa pela porta, passa pela frente de casa, anda uns passos, volta e toca o interfone. A minha esposa que está na sacada fala: pois não, aquela mulher, sabe, com carinha de crente raiz, sabe, crente raiz mesmo. Aquela uma que fala assim: porque o Senhor, né? E ela naquela hora fala assim: eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas o Senhor mandou eu voltar aqui para dizer um negócio para você. Fique tranquilo, porque o meu nome será glorificado nessa noite. Naquele dia, foi um dia de um dilúvio em Assis. Foi uma das maiores chuvas que eu já vi aqui em Assis. Foi à noite, foi um dia em que a tarde rompeu todas aquelas barreiras daqueles caminhos que tinham perto do tênis clube, levou embora. No final da tarde, todo mundo estava nervoso, tipo assim: como é que nós vamos fazer a festa que muitas vezes é o relento? Mas a minha esposa estava tranquila. Chegou a noite, céu estrelado, festa acontecendo, e o nome do Senhor foi glorificado num culto junto naquele momento. Gente, qual a chance que existe de uma mulher passar em frente da nossa casa, dar uns passos, voltar e apertar uma campainha para dizer algo como isso? Qual a chance? Sensibilidade do Espírito Santo, coisa que o Senhor vai mostrando de uma forma tremenda, maravilhosa, sabe? Trazer uma palavra clara de resposta, coisas acontecem absolutamente do jeito que Deus falou. Qual os filtros? Os filtros são a palavra. Os filtros é eu saber que se aquilo não é coisa do meu coração. Os filtros é eu saber, inclusive, se não é coisa do inimigo. Sabe? Porque muitas e muitas vezes a gente vê alguém, por exemplo, pedindo: olha, me dá uma esmolinha. Puxa vida, eu vou dar uma esmola, eu estou fazendo uma coisa bem, de bom. Você sabe para que é aquela esmola? E se for para comprar droga?
A gente tem que ter sensibilidade para o Espírito Santo de Deus e aprender a obedecer aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. E, gente, entendam, o Senhor não faz acepção de pessoa. Do mesmo jeito que usou aquela mulher, do mesmo jeito que me usou, Ele pode usar todos nós que somos arrependidos e nascidos de novo. Basta pura e simplesmente estarmos sensíveis a entender aquilo que está na palavra e aquilo que o Espírito Santo está falando para nós. Porque muitas vezes você está esperando ouvir uma voz de trovão e o Senhor está pura e simplesmente falando no íntimo do teu coração. Eu não ouvi nenhuma voz audível a respeito daquele menininho, eu não ouvi nenhuma voz audível a respeito daquele documento de carro, não. Eu ouvi o Espírito Santo testificando no meu coração, sabe? E se eu não fizer um movimento, ele não vai dar continuidade no movimento dele. É o jogo de dama. Eu vou concluir. Para terminar. Algo que a grande maioria das pessoas aqui já sabem, eu vou contar. Um dia, eu estou de viagem, chegando em Dourados, à tarde, quente, o telefone toca, eu atendo no viva voz, e do outro lado da linha me dão a notícia do que a Josi, conhece a Josi, professora das crianças, esposa do Pedrão, estava muito mal, internada na UTI do HMA. No normal, desligando o telefone, seria orar. Mas ali no volante mesmo, o Espírito Santo, naquele momento, me incomoda e fala assim, você vai orar assim? Dirigindo? Não. Pare o veículo e faça direito. Foi isso que eu ouvi no meu espírito. Eu estacionei o carro, desliguei o carro, dobrei a minha cabeça, fechei os meus olhos e orei ao Senhor pela vida da Josi. Voltando para Assis, muitas e muitas pessoas da igreja se reuniam toda tarde, noite, né, Lina? Cantando hinos de louvores na frente do hospital e pedindo um milagre. Por quê? Porque a situação era muito grave. Aos olhos da medicina, praticamente irreversível. Ela estava na UTI já há alguns dias. Numa noite, quando todos estavam orando, todos nós, o Espírito Santo falou comigo alto, muito louco, muito louco. O Espírito me disse para não me preocupar, que a Josi iria sarar. E ele foi além. Me apontou com exatidão o dia em que ela sairia da UTI. E o dia em que ela teria alta e sairia do hospital. Eu lembro que me falei baixinho para a irmã Chiquinha naquele momento, sabe? E a irmã Chiquinha na hora se alegrou em espírito e falou assim, compartilhe com todos. E eu tremia muito quando eu comecei a falar para todos aquilo que o Senhor tinha me falado. Queridos, naquela noite, eu já ouvi o testemunho da Josi. Ela disse que lá na UTI, do outro lado, em coma, ela ouvia os hinos que estavam sendo cantados, entoados em louvor ao nosso Deus. E ela foi melhorando. E no dia que o Deus falou, ela saiu da UTI. E no dia que Deus falou, ela saiu andando do hospital. E o nome do Senhor foi glorificado. E todos aplaudiam o Senhor naquele momento. Sabe, qual a chance disso ter acontecido de modo natural? Qual a chance? Fala para mim. Qual a chance? É que muitas vezes a gente fala assim, puxa, mas eu senti uma vontade tremenda de orar para fulano, mas por que você não foi? Eu nem conheço a pessoa. Mas gente, e se ele não quiser oração? Você diz, tudo bem, muito obrigado, e sai de perto. Mas e se ele quiser? E se ele precisar? E se ele estiver ansioso por isso?
Quer dizer, se tivesse 50% de chance de ser e 50% de chance de não ser, você não vai tentar. Sabe? Passando por todos esses filtros, você não vai agir. Sabe? Tem uma palavra que tem incomodado muito a mim já faz alguns tempos. Essa palavra está lá em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Já compartilhei isso com os homens no Café com Fé. Paulo diz nessa palavra o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Queridos, eu cada dia mais eu me sinto esse constrangimento em relação ao amor de Deus, pelo que eu estou convencido, não por mim mesmo, inclusive até esse convencimento não vem de mim, porque não há nada digno de confiança em mim mesmo, isso vem do Espírito. Eu estou convencido de que eu não posso viver para mim mesmo. É um absurdo eu viver para mim mesmo. Sabe, é como aquilo que Paulo uma vez falou para nós aqui: eu vou passar o resto da minha vida contando conchinha na praia. O Espírito Santo falando, não só através da palavra, mas Ele sussurrando no nosso espírito aquilo que Ele quer fazer. Queridos, nós falamos aqui daquilo que está em Atos dos Apóstolos. Gente, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Por que que não acontece? O Espírito não. É porque nós não nos sujeitamos a isso. O Senhor, por seu Espírito, tem um propósito, uma obra para fazer em nós. E não basta nos arrependermos. O novo nascimento é simplesmente maravilhoso. Mas não se contente só com isso, porque tem mais. Tem muito mais. O Espírito se apresenta para que andemos nele, caminhemos de glória em glória para sermos transformados à imagem de Jesus. Que Ele viva através de nós, através do Espírito Santo de Deus, para sermos o quê? Suas testemunhas. A testemunha fala daquilo que viu e ouviu. E muitas vezes a gente está vendo muito pouco e ouvindo muito pouco, porque nós não estamos sensíveis àquilo que o Espírito Santo tem falado. Gente, as igrejas estão sofrendo, e não estão sofrendo por falta de avivamento, não por causa da ação de Satanás, mas porque muitas vezes nós estamos ignorando o agir do Espírito Santo. Nós não temos dado ouvido. Sabe, nós precisamos estar sensíveis a isso. Eu não digo para nós vivermos pregando, mas sim para que nós estejamos pregando com a nossa vida, de modo que o andar no Espírito não é só um momento no culto, é em todos os atos da vida. Isso é testemunho, porque o Espírito veio para nós, para que nós testemunhássemos Cristo através da nossa vida. Se é verdade que o Espírito de Deus habita em nós e que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então não deveria haver uma diferença enorme entre as pessoas na qual o Espírito Santo habita e aquelas que não são habitadas pelo Espírito Santo? Essa é a pergunta. Eu quero te convidar nesse momento para responder essa pergunta. Muitas vezes o Espírito está falando com você agora, muitas vezes de forma até simples, pois a ação, o agir do Espírito é simples, o resultado é maravilhoso, o resultado é tremendo, mas o agir é simples, assim como o Evangelho é simples. Gente, o Evangelho é tão simples que eu não preciso fazer nada, Ele já fez tudo.
Eu não tenho como merecer a salvação, Ele já me salvou. Eu não sei nem como orar, é Ele que me ensina, é Ele que conduz. Para nós é uma loucura a gente entender um Deus que não precisa de oferenda, de oferta. Um Deus que não precisa do meu dinheiro, do teu dinheiro. Um Deus que é dono do ouro, da prata, um Deus que já tem tudo. Um Deus que não precisa da minha adoração, porque Ele não é mais Deus ou menos Deus se você adora ou não adora. Mas Ele nos dá a oportunidade de ser co-participante da glória dEle. É isso que Ele está nos dando, sabe? Mas o agir é simples e muitas vezes entristecemos Ele simplesmente porque ignoramos. Entenda, o que tem impedido o avivamento muitas vezes não é a ação do diabo, mas é a nossa insensibilidade e a nossa insubordinação. Por isso o Espírito Santo quer falar agora. E eu queria que você fechasse os teus olhos. Senhor, nós rendemos graça ao Teu senhorio sobre nossas vidas, Pai. Pai, quantas e quantas vezes, Senhor, o Teu Santo Espírito tem falado conosco. Quantas e quantas vezes nós sentimos um incômodo, Pai querido, Pai amado, e achamos que aquilo é pura e simplesmente coisa da nossa cabeça, do nosso próprio entendimento. Quantas e quantas vezes, Senhor, meu Pai, vendo, somos vencidos pela nossa própria covardia. Oh Senhor, continua a falar conosco, Senhor. Revela-nos, Pai querido, Pai amado, a Tua palavra. Desperta, Senhor, meu Pai, na Tua igreja sede, Senhor. Sede de um avivamento genuíno, Senhor, meu Pai, conduzido pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que nós possamos andar em Espírito todos os dias da nossa vida. Que nós possamos andar em Espírito, Senhor meu Pai. Não só dentro dos templos, mas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa parentela, com a nossa vizinhança. Que nós possamos andar em Espírito, Senhor meu Pai. Sensíveis àquilo que o Senhor quer fazer. Pai, que nós possamos ser testemunhas daquilo que vimos, daquilo que ouvimos. O Deus é o mesmo. Aqueles milagres que o Senhor operou, Senhor meu Pai, estão registrados em Atos. Eles estão disponíveis para nós hoje. Estão disponíveis. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Então, Senhor, nos mostra, nos conduz, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?